E aí, gente boa, beleza? Eu sou o Maicon novamente para mais uma aula de língua portuguesa e hoje nós estaremos fazendo a correção daquela atividadezinha passada, na última segunda-feira, dia 5. Hoje será uma revisão de figuras de linguagem revisão seguida do acompanhamento da atividade proposta. Bom, revisando figuras de linguagem. Metonímia. Ocorre metonímia quando uma palavra é utilizada em lugar de outra para designar algo que mantém uma relação de proximidade, contiguidade, com o referente da palavra substituída. Parece um pouco complicado à primeira vista, mas é muito simples. Observe o exemplo. Muitas mãos foram responsáveis pela construção de Brasília. Galera, foram só as mãos que construíram Brasília? Ou foram as pessoas com suas mãos que construíram Brasília? Percebam, houve uma troca aí de uma palavra que mantém uma relação de proximidade. As mãos pertencem àquele determinado ser. Então tem uma contiguidade aí. Então, como neste caso, a mão aí, ela é uma metonímia de parte pelo todo. Ou seja, a parte mão significa o todo, pessoas. Muitas mãos foram responsáveis pela construção de Brasília. Sacaram? Isso é uma metonímia. Se ainda não sacou, vamos ver outro exemplo diferente agora. Passe o Rexona após tomar o banho. Desculpa, eu tinha que botar esse exemplo. Olha só, galera, Rexona não é o nome do produto. Rexona é a marca do produto. Então, quando você tem a palavra Rexona no lugar de spray aerosol, o produto se chama spray aerosol. Então, quando você tem a marca no lugar do produto, nós também temos uma metonímia de marca por produto. Ou marca pelo produto, perdão, não era porra, pelo. Sacaram? Isso são metonímias. E ainda tem mais, a metonímia se divide em mais dois tipos de figuras de linguagem. Vamos ver elas a seguir agora. A antonomasia, que é a primeira figura de linguagem que a metonímia se divide, que pode ser entendida como um tipo de metonímia, logicamente, né? Que consiste na identificação de uma pessoa não pelo seu nome, mas por uma característica ou atributo que a difere dos demais. Veja. Bom dia, professor Pescocinho. Eu tinha esse apelido lá no Itanzinho. E além de ser uma antonomasia, esse apelido, Pescocinho, professor Pescocinho, ele também é uma antonomasia meio que irônica, porque na realidade o meu pescoço é um pouco alongado, então isso me difere um pouco, das pessoas ao meu redor. Tenho o pescoço um pouco alongado. E aí as crianças criaram esse apelido que além de ser uma antonomasia, também é irônico ao mesmo tempo. Pescocinho, característica do professor. E agora nós temos a sinédoque, que é outro tipo de metonímia. Esta aqui, ela ocorre quando uma palavra é substituída por outra, que dentro desse contexto, ela sofre uma redução ou ampliação de seu sentido básico. Vejam, parece um pouquinho complicado, mas olha só o exemplo que eu trouxe para vocês compreenderem melhor do que é que nós estamos falando. Compro o pão de cada dia com o meu suor. Tem uma palavra aí que sofreu uma ampliação. Qual é? Muito bem, pão. Olha só, o pão significa só pão? Não. Eu queria dizer o quê? Eu queria dizer que eu compro o alimento de cada dia, as minhas refeições de cada dia com o meu suor. Entendeu? Então, esse pão aí ele tem um sentido ampliado para o alimento de forma geral. Então, essa palavra, nessa substituição, ela sofreu uma ampliação. Por isso, ela é considerada uma sinédoque. E aí, se você estivesse perguntando o que é suor ali no canto, o suor estaria mais para uma metáfora. Tipo, não é o meu suor, é o meu dinheiro que eu gasto para comprar o pão. Bom, todavia, vamos seguir aqui. E agora nós temos a comparação. Esta aqui é extremamente usada no dia a dia. Ela ocorre quando elementos de universos diferentes são aproximados por meio de termos específicos. São exemplos desses termos, como, feito, tal qual, assim como, tal e todo o demais conjunto. Olha só, se parece difícil, veja só esse exemplo para vocês notarem como é facinho. Aliás, vocês usam isso o tempo todo, isso deve ser moleza. O amor é como uma flor. Bonito, né? Poético. Se você não regar, ele não vai crescer. Mas enfim, vamos voltar para o contexto. O amor é como uma flor. Percebem que tem um termo aí que está ligando,
que está comparando o amor e a flor? Isso mesmo, o como. O como ele compara o amor com a flor. E assim nós temos uma aproximação entre amor e flor. Isto é uma comparação. O amor é como uma flor. É a mesma coisa que eu virar para um amigo meu e dizer assim, ó, o lutador de taekwondo que você está vendo ali na televisão luta como um tigre. Ele é feroz. Eu estou comparando a forma como o lutador luta com um tigre. Sacaram? Comparação, moleza. E agora nós temos aqui a princesinha das figuras de linguagem, a mais conhecida de todas elas, a famosa metáfora. E olha só como ela é simples de compreender. Pode parecer um pouco complexo, mas ela é simples, olha só. A palavra grega metáfora significa transporte, ou, como nós conhecemos, né, a palavra metáfora. Baseia-se na transferência de um termo para o contexto que não lhe é próprio. Muita gente confunde metáfora com comparação, mas não são as mesmas coisas. Para identificar metáfora, você precisa compreender o contexto, porque o transporte da palavra para um contexto que não lhe é próprio, sacaram? Você vai transportar uma palavra para um contexto que não é próprio dela. Tá difícil? Não tá. Vamos ver um exemplo aqui para vocês clarearem sua mente. Prédios doentes, ar-condicionado sem manutenção, poeira, goteiras e infiltrações. Atenção aos sintomas, pois nesse mal, quem sente as dores é você. Olha só, galera. Tem uma palavra aí que foi empregada de forma muito estranha, porque ela está num contexto que não é próprio dela. Isso mesmo, se você apontar para a palavra doentes, está certíssimo. Galera, só quem pode ficar doente são exatamente, os seres vivos. Como é que um prédio fica doente? Não tem como. Isso é exatamente uma metáfora. Adoecer é uma característica dos seres vivos. Então, a palavra doentes aí está empregada num contexto que não lhe é próprio. Viu como é simples identificar uma metáfora? Muito moleza, né? Bom, agora vamos ver catacrese. A catacrese ocorre quando, na falta de uma palavra específica para designar determinado objeto, utiliza-se outra a partir de uma semelhança conceitual. Isso aqui é muito simples. Veja um exemplo para vocês terem uma noção ainda melhor do que eu estou falando. Nossa, que horrível. Vamos lá. Quebrei o bracinho do bocal da caneta. Pessoal, como se chama aquela parte da caneta que se projeta para baixo a partir da tampa? Eu batizei de bracinho. Tem gente que chama de perninha também. Mas enfim, percebam que esta parte do bocal da caneta não tem um nome. Então, para eu me referir a ela, eu tive que usar uma catacrese. Eu tive que usar um termo que tem uma certa semelhança conceitual. Bracinho ou perninha. Perceberam então o que é uma catacrese? É quando você se refere a um objeto que não tem um nome, e aí você usa uma palavra que mantém assim, uma semelhança conceitual. Que no caso da caneta, do bocal da caneta, eu usei bracinho, tem gente que usa perninha, enfim. Só cara, tá uma catacrese, muito simples. Bom, sem deixar a peteca cair, vamos para a última figura de palavras, que é a sinestesia. Esta, como o próprio nome meio que sugere, ocorre pela associação em uma mesma expressão de sensações percebidas por diferentes órgãos do sentido. Não é difícil, ela pode parecer um pouquinho complicada quando você lê o conceito, mas olhem o exemplo que eu trouxe, para vocês notarem como é fácil. Perfume doce. Simples, né? Uma frase nominal aí, perfume doce. Galera, percebam que perfume só é percebido, o perfume só pode ser percebido por olfato. Olha só. O perfume só pode ser percebido pelo olfato. E doce? Como você sabe se algo é doce? É exatamente outro órgão para descobrir se alguma coisa é doce. Você usa o paladar. Então nós temos aí, na mesma expressão, né, dois sentidos percebidos por órgãos diferentes. Sacaram? Isso é uma sinestesia. É a mesma coisa que eu disser admirável voz torta. Estranho, né? Voz torta, né? Porque voz a gente escuta a audição e torta a gente vê para saber se algo é torto pela visão. Então, admirável voz torta também tem uma sinestesia. É uma frase que tem inclusive no livro de vocês. Bem interessante observar isso. Bom,
Terminamos aqui a revisão, vamos agora para atividades sem mais delongas. Bom, acompanhamento finalmente. Questão número 1 da FUNCAB, Espírito Santo. Acho que é. As figuras de linguagem são usadas como recursos estilísticos para dar maior valor expressivo à linguagem. No seguinte trecho, tu és a chuva e eu sou a terra, predomina a figura denominada onomatopeia, alternativa A. Não, porque onomatopeia, quando nós fazemos onomatopeia, nós estamos criando aí novas palavras para representar vozes de animais, sons da natureza, ruídos, todo tem mais conjunto. Hipérbole. Não, porque uma hipérbole, na realidade, é quando você cria um exagero para chamar a atenção, para dar um maior valor à sua linguagem. Então, também não é uma hipérbole, não tem nada a ver com exagero. C. Metáfora. É, metáfora. Tu és a chuva e eu sou a terra. Percebam que teve palavras aí que foram transferidas para contextos que não são próprios dela. Não tem como alguém ser a chuva e como alguém ser a terra. Sacaram? Então, temos aí transferências para lugares, para um contexto totalmente impróprio. Então, nós temos aí uma metáfora. E, professor, por que não pode ser catacrese? Porque catacrese você usa para nomear seres sem nome e você usa uma palavra que mantém uma certa relação de semelhança com o termo sem nome, ok? Então, também não pode ser catacrese. Questão número 2 do IFPE 2016. Responda a questão com base na tirinha abaixo. Vamos ler a tirinha. Meu pai tem 800 cabeças de gado. E o seu? O meu pai só tem um boi, mas ele está inteirinho. Olha só, galera. É um pouquinho engraçado, pelo menos, né? Bom, vamos voltar ao enunciado. O humor da tirinha foi conferido, sobretudo, pela não compreensão por parte do personagem Chico Bento, da figura de linguagem utilizada por seu interlocutor, que é o rapazinho ali, eu não sei o nome dele na tirinha. A essa referida figura de linguagem dá-se o nome de. Muito bem. O que ele fez lá, galera? Vamos voltar ali para a tirinha. O que ele fez? O garoto falou assim, meu pai tem 800 cabeças de gado. 800 cabeças de gado. Ele tem só a cabeça? Ou ele tem o gado completo? Ele tem o gado completo. O que houve então? Houve uma troca de parte pelo todo. Quando nós temos uma troca de parte pelo todo dentro de uma oração, nós temos uma metonímia. Simples, né? Porque quando você troca parte pelo todo, tem metonímia. Então, letra B, metonímia. Essa questão aqui é suave, moleza demais. Não pode ser uma anáfora, nós nem estudamos anáfora, nós também não estudamos uma perífrase, perdão, e também a hipérbole, que nós não estudamos ainda. Então, não tem como ser as outras alternativas. Isso aqui foi mamão com açúcar para vocês. Questão número 3 da PUC São Paulo 2007. Em uma grande concessionária de São Paulo, leu-se a seguinte queima total de seminovos. A mesma estratégia foi utilizada em uma chamada de um grande hipermercado, em que se podia ler grande queima de colchões. Acerca dos sentidos criados por essas chamadas, é apropriado afirmar que, alternativa A, em ambas há uma utilização da linguagem em seu sentido estritamente literal. O que era o sentido literal mesmo, galera? Sentido original, sentido básico da palavra. Então, a grande concessionária vai literalmente queimar os carros seminovos? Vai atear fogo neles? Não, jamais. Assim como o grande hipermercado jamais também vai queimar os colchões, ok? Então, jamais que vai ser isso. Até porque figuras de linguagem ocorrem quando nós usamos o sentido exato conotativo. Alternativa B. Apenas uma delas, a linguagem foi utilizada em seu sentido estritamente literal. Galera, se lá no enunciado, vou pegar a canetinha para vocês verem, está dizendo assim, a mesma estratégia foi utilizada por uma chamada de um grande hipermercado, quer dizer o quê? Que ambas têm o mesmo sentido, porque é a mesma estratégia. Então, não pode uma ter um sentido de uma coisa e a outra de outra. A alternativa B está descartada. Alternativa C. Em ambas o sentido é metafórico e é aprendido pela associação com o contexto. Certo, nós temos a nossa alternativa aqui. Alternativa B. Em ambos o sentido é metafórico e é aprendido pela associação com o contexto. Claro que é metafórico. Ninguém vai tacar fogo no carro seminovo.
Seria um prejuízo gigantesco. Da mesma forma, para o hipermercado, ele não ia queimar os colchões. Então, a palavra queima aí, ela está empregada num contexto que não lhe é próprio. Ela foi transferida para esse contexto por meio de uma metáfora. Por isso, o sentido de ambas as chamadas é metafórico e é aprendido pela associação com o contexto. Lembra que eu falei da metáfora? Você compreende a metáfora quando você percebe que uma palavra foi transferida para um contexto que não lhe é próprio. Muito fácil. Enfim, não é a alternativa D, porque ela está dizendo assim, em ambas o sentido é metafórico e é aprendido apenas pelas regras gramaticais, jamais. A metáfora é compreendida quando você percebe que no contexto a palavra está empregada no sentido que não lhe é próprio. Questão número 4. Quando você afirma que enterrou no dedo um alfinete, que embarcou no trem e que cerrou os pés da mesa, recorre a um tipo de figura de linguagem denominada metonímia. Não houve trocas aí. Antítese, nem estudamos. Paródia, também não. Sobre a sua alternativa, catacrese. Olha só, galera. Quem enterra, não enterra dentro do corpo. Como é que eu vou enterrar um alfinete no meu dedo? Não tem como. Eu estou usando a palavra aí para substituir outra que mantém uma certa relação de aproximação, de contiguidade. Beleza? Primeiro sentido aí de catacrese. No segundo nós temos ali, ó, embarcou no trem. Galera, que embarca no barco. Mas não tem uma palavra para dizer que a pessoa entrou no trem. Então a gente diz assim, embarcou no trem. Nós estamos usando uma catacrese. Eu acho que hoje em dia, inclusive, embarcar no trem, embarcar em aeronave, já é aceito pela norma culta. Eu não tenho certeza, vou ter que pesquisar para vocês. Mas enfim, percebam aí a outra aí, ó. Cerrou os pés da mesa. É aquela mesma coisa que eu falei lá no exemplo. A mesa não tem pé. Eu não sei se hoje em dia já está aceito, mas normalmente esta expressão seria uma catacrese. Os pés da mesa. Beleza? Então, nossa alternativa. Alternativa D, catacrese. Vamos para a última. Para finalizar a questão número 5, no enunciado, Virgílio, traga-me uma Coca-Cola bem gelada. Resista-se uma figura de linguagem denominada, galera, traga-me uma Coca-Cola bem gelada. Coca-Cola. Coca-Cola é a marca, meu povo. Você não pode falar assim, traga-me uma Coca-Cola. Você, claro, você está se referindo ao refrigerante de cola da marca Coca-Cola. Mas o que acontece aí é uma troca de marca pelo produto. O que a pessoa quer ali, no caso, é um refrigerante de cola, ok? Então, quando você diz Coca-Cola, traga-me aí uma Brahma. A Brahma seria a marca da cerveja, não a cerveja em si. Beleza? Então, isso é uma metonímia, porque existe aí uma troca do produto pela marca. Botou-se a marca no local do produto. Bom, galera, valeu, falou. Bom fim de semana a todos.